Essa semana a internet foi tomada pela notícia de que o corpo de uma menina de 15 anos foi encontrado no porta-malas do Tesla do cantor em ascensão, o David. Devido a denúncias de mau cheiro, o carro do cantor que estava no estacionamento fazia mais ou menos 3 dias foi denunciado e rebocado. Ele teria dito que o carro foi roubado, mas ele não chegou a fazer nenhum boletim de ocorrência para a polícia. Antes de o carro estar nesse local onde ele foi denunciado e rebocado, ele teria ficado pelo menos 3 semanas em outro local parado. O corpo era da Celeste Rivas Hernandes, uma menina que na verdade nem chegou a completar 15 anos. Ela foi reconhecida no dia 8 de setembro. O aniversário dela de 15 anos seria no dia 7 de setembro. Então provavelmente ela morreu antes disso. Até o momento de gravar esse vídeo ainda não se sabe a causa da morte. Ela estaria aparentemente desmaiada dentro de sacos no porta-malas do Tesla. Essa é uma história sobre como conhecer pessoas na internet pode dar muito errado. Não me leva a mal. Na minha própria adolescência, eu conheci várias pessoas, fiz amizades muito legais na internet. Mas vamos combinar que são pessoas que você não conhece, você nunca viu a cara, você não tem outras pessoas que conheçam que possam te falar como é essa pessoa. Então, às vezes, acaba, infelizmente, dando bem errado. Bom, eu queria começar falando quem era Celeste Rivas. Celeste Rivas Hernandes. Normalmente se fala só Celeste Rivas porque nos nomes hispânicos o sobrenome do meio é o sobrenome do pai. Então esse sobrenome é o que se usa normalmente. Celeste era de Lake Elsinore, Califórnia, uma cidade no condado de Riverside. Ela era descrita por vizinhos como uma menina quieta, estudiosa e bastante trabalhadora. De acordo com fontes próximas, a Celeste gostava muito da Hello Kitty, tinha vários acessórios da personagem. Ela tinha crocs que ela gostava muito de usar, chaveiro, essas coisas. E esse é um detalhe que vai ser importante depois também. Aparentemente, a Celeste e o David Anthony Burke, ou David, como é conhecido nas redes sociais e na sua carreira de cantor, se conheceram em um servidor de Discord de Fortnite, porque os dois jogavam quando ela tinha 11 anos, ou talvez 10. Algumas fontes dizem que talvez eles tenham se conhecido quando ela ainda não tinha completado 11 anos e ele tinha 16. Os dois eram menores de idade nessa época, mas assim, por que exatamente um menino de 16 anos se interessaria por uma criança ainda de 11? Por mais que você possa argumentar que meninas amadurecem antes dos meninos, mas 16 e 11 eu acho que é forçar um pouco demais a barra. E assim, mesmo que eles tivessem se dado bem na época, não sei, continuaram esse relacionamento aparentemente por 4 anos. E agora, nesse presente momento, ela teria 14 anos, ainda não completou 15, e ele tem 20 anos. O que é considerado pela lei americana crime de porque a idade de consentimento na maior parte dos Estados Unidos é de 18 anos. Uma coisa que eu acho um pouco exagerada por só um motivo. Porque imagina um casal adolescente de 17 anos com a mesma idade que namora e aí um deles faz 18 e o outro continua com 17. Eu acho, na minha opinião, que poderia ser 17 a idade de consentimento, mas só por isso. Não faz muito sentido você criminalizar uma pessoa que acabou de completar 18 anos com uma pessoa de 17. Mas não por outros motivos bem torpes e com certeza eu acho que não devia ser 14, que nem na legislação brasileira. A Celeste tinha várias discussões com a mãe e já tinha fugido de casa outras vezes. Tem evidências na internet de mensagens de pessoas que conheciam os dois que ela teria ficado com o David durante essas vezes, outras vezes que ela fugiu de casa, e que ela até queria voltar para a mãe e para a irmã, mas o David não deixou. Ele queria que ela ficasse só com ele. Essas discussões frequentes dela com a mãe e o fato dela ter ficado com o David me faz pensar que talvez essas brigas fossem sobre o David, sobre esse namorado, que provavelmente a mãe dela não sabia muitas informações. Na verdade, ela não sabia, ela falou isso, ela só sabia que o nome dele era David. Na minha opinião, provavelmente a mãe queria saber mais sobre esse tal namorado da Celeste, e a Celeste, sabendo que a mãe não ia lidar muito bem com isso, não ia aprovar esse relacionamento, não falava. E isso provavelmente gerava brigas e discussões. Isso também fica como uma lição que foi de um jeito trágico e com certeza não devia ser assim, mas que não adianta você só brigar com seu filho adolescente para que ele não faça alguma coisa ou que conte alguma coisa para você. O ideal é você desenvolver um relacionamento em que o diálogo seja aberto entre vocês dois e tenha confiança
e que o adolescente te fale as coisas todas da vida dele. Inclusive, se você é adolescente está me ouvindo e por acaso você não confia muito nos seus pais por qualquer motivo, pelo menos conta para vários amigos o que você está fazendo, para onde você está indo e tal, porque vai que alguma coisa acontece. Pelo menos alguém sabe onde você vai estar, o seu paradeiro. Inclusive, uma das coisas que está circulando na internet que liga a Celeste e o David são mensagens de uma amiga dela falando sobre ter voltado com o David e a amiga dela preocupada se ela estava segura ou não. Voltando à questão da idade, 11 e 16 anos já é uma relação que naturalmente tem um desbalanço de poder. Então, facilmente uma pessoa de 16 pode manipular a de 11. Assim como uma de 20 pode manipular uma de 14 anos, como era a idade deles quando a Celeste morreu. Também é bem importante a gente desenvolver um senso crítico para que você tenha menos chances de cair em um relacionamento abusivo desse tipo. Ou se você cair, você pelo menos perceba que ele é abusivo e que você deveria sair dele. Bom, dessa vez a Celeste estava desaparecida desde abril de 2024. E segundo fontes próximas a ela, a família sabia que ela tinha ido ver um filme com esse tal de David a última vez que ela foi vista. Isso não é uma informação confirmada pela polícia, mas é uma das informações que circulam. Ela supostamente usava identidades falsas para fingir ser maior de idade e poder se virar por aí, né? Todos os lugares estavam dizendo que ela tinha uma tatuagem de modelo indicador, assim, igual uma que o David tem. Mas, na verdade, a tatuagem que ela teria estava escrito David. É do David, realmente está escrito. Será que isso é uma coisa assim de marcar ela com o nome dele? Mas nele tinha um símbolo de silêncio, porque ele sabia muito bem que ninguém podia ficar sabendo desse relacionamento. Essa tatuagem que a Celeste tinha, não tá claro ainda se é ou David, mas por fotos dela parece que era David mesmo. É uma coisa que facilitou o corpo a ser identificado. A cidade da Celeste realizou vigílias e fez um memorial dedicado à menina. O que não ficou muito claro para mim no meio desse alvoroço da internet é se os fãs do David não sabiam em momento nenhum que ele tinha um relacionamento com essa Celeste e que ela estava desaparecida. Teve uma live que ela apareceu e que o David pediu depois para ser excluída, mas parece que essa live foi antes do desaparecimento dela. I media trained you. No, you didn't. That's controversial. It's controversial of kids. Really good. Okay, It's been a good one. Bye. Bye, guys. Mwah, 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 mwah. Oh my! Delete everything. Delete everything. Everything goes. Everything. Mas é uma prova de que ela teve envolvimento com ele, estava ali com ele em algum momento, né? Nessa live ela parecia estar querendo se disfarçar, ela estava com um casaco, com um gorro e um óculos bem grande, dificultando de ver o rosto dela e poder identificar. O usuário no chat da live comentou que o David iria parar na lista do Epstein, que é a lista daquele esquema gigante de pedofilia. Segundo informações na internet, a polícia teria encontrado fotos do David com a Celeste, mas isso não foi confirmado ainda. Na internet circula uma foto em que teria só os pés deles, que o David postou em algum momento, né? Uma foto de cima, assim, mostrando os pés, e aí teria o Crocs de Hello Kitty, que supostamente seria da Celeste Rivas. Tem uma confusão rolando também de que existiria uma segunda Celeste, a Celeste Herrera. Essa, na verdade, teria 23 anos. E aí, há 4 anos atrás, quando David e a Celeste Rivas se conheceram, a Celeste Herrera teria 19 anos. Não tá claro ainda de verdade se essa Celeste Herrera existe mesmo ou não. As duas são muito parecidas e ela começou a aparecer no ciclo de amizades do David só em 2024, ano passado, ou seja, depois que a Celeste Rivas já tinha desaparecido. Pessoas na internet falam que a Celeste Herrera teria o queixo mais fino do que da Rivas, por exemplo, mas já está confirmado de que o corpo da Celeste estava mais magro do que o peso que ela tinha antes de desaparecer, mesmo considerando a perda, né, da decomposição do corpo. Então, assim, o rosto dela pode ter afinado por ter emagrecido. Uma pessoa de 13 para 14 anos muda bastante o corpo, está em desenvolvimento, pode ter sido que tenha mudado alguma coisa. O cabelo dela estava liso, mas pode ser que ela tenha alisado também, não sei.
Essa parte tá realmente muito confusa. Só eles sabem, a polícia provavelmente sabe se existe mesmo uma outra Celeste ou não. Mas o que a gente tem agora é que essa Celeste Herrera teria privado o perfil dela no Instagram, colocou só o preto como foto de perfil dela e escreveu na bio dela Celeste diferente. Os fãs e detetives de internet fizeram uma compilação de trechos das músicas e postagens do David extremamente suspeitos e com letras macabras que podem indicar uma tendência à violência do David, especialmente relacionada a interesses amorosos. Tem vários clipes do David que tem atrizes muito parecidas com a Celeste. Tem um clipe em anime que dizem que é mais sinistro do que os outros. Teria uma suposta música que não foi lançada dele, mas que foi vazada. Eu não sei direito a informação de quando essa música foi vazada, porque se ela foi vazada antes desse caso vir ao público, dá mais legitimidade à existência dessa música do que se ela foi vazada depois. Mas essa música falaria da Celeste. Tem vários relatos na internet de pessoas que participavam do servidor do Discord junto com o David e com a Celeste. Várias meninas menores de idade falando que ele gostava de meninas muito novas, crianças ainda, e que ele não era legal, que ele era... O David tinha um alter ego chamado Itami, que seria esse alter ego com tendências violentas dele, tendências muito violentas. E ele anunciou que esse alter ego teria morrido em agosto. E na turnê que ele estava fazendo agora e foi cancelada só quando identificaram quem era o corpo que estava no porta-mal do Tesla dele, ele estava fazendo funerais para esse alter ego dele. Agosto seria justamente a data em que a Celeste teria... Tem muitas coisas, muita especulação na internet, mas o fato é que são coincidências demais para ser só coincidências. São muitas coisas, correlações ligando os dois, além do fato de que por que essa menina foi parar no porta-mal do Tesla dele, né? Tipo assim, foi roubado e por coincidência essa menina que tem um monte de coisa assim, que parece que ele tá falando dela, que parece que ela apareceu na live e tudo mais, justamente ela vai parar no porta-mala do Tesla roubado dele. Sendo essas coisas confirmadas ou não, infelizmente a gente sabe que é muito comum ainda violência de homens com mulheres, né, e feminicídio, porque tem muitos homens que ainda pensam nas mulheres como posse deles e ficam com ciúmes com coisas super pequenas. Por exemplo, o David ficava com ciúme do passado romântico dessa menina. Tipo, eles se conheceram com 11 anos. Que passado é esse, meu Deus do céu? E o que choca mais nesse caso é a idade dela, né? Ela tinha 14 anos, não chegou nem a completar 15 ainda. Se essas coisas das letras e posts do David realmente forem sobre a Celeste, isso mostra que ele era realmente muito obcecado por ela, o que faz aumentar a chance dele ter sido violento e ter acabado com a vida dela. E uma coisa que eu queria comentar aqui é que pra mim essa história de alter ego é só uma forma dele colocar a culpa em outra coisa, tirar a culpa dele, sabe, e colocar em outra coisa. Tem alguns outros psicopatas, serial killers, que também fizeram uso desse artifício, sabe? São uma pessoa super calma no dia a dia, controlada. Nossa, nos traz uma pessoa que nunca se descontrola, mas se descontrolar em momentos específicos, com coisas específicas, no caso, um par romântico, né? Isso seria uma forma de tirar a própria culpa numa coisa, numa outra personalidade que ele não teria controle sobre. Mas não é bem assim que transtornos como transtornos dissociativos de personalidade, que é o que você tem várias personalidades coexistindo uma pessoa só, funcionam. Não é bem assim que funciona. Normalmente a pessoa não tem personalidades assim violentas, é uma coisa mais de filme mesmo. Mesmo que tivesse um transtorno assim e que uma das personalidades dessa pessoa fosse violenta e assassina, essa pessoa não seria impune por causa disso, sabe? Ela seria mandada
para uma instituição psiquiátrica penal, em vez de ir para cadeia, que não é muito melhor. Inclusive, é mais difícil de você conseguir sair de uma instituição psiquiátrica penal do que da cadeia. Outra coisa que é importante comentar é que a polícia não está divulgando todas as informações da identificação. Uma outra coisa que eu acho importante comentar é que a polícia não está divulgando todas as informações da investigação deles, porque isso só atrapalharia na investigação. Porque você pensa assim, a gente fica pensando que o público tem direito de saber as informações e tal, mas ao mesmo tempo que o público saberia as informações, o criminoso também saberia. E isso daria chance para ele fugir, fazer qualquer coisa que atrapalhe as investigações, entende? Então a gente tem que ter paciência, porque não dá para a polícia divulgar tudo que eles sabem pra gente mesmo. A gente tem que lembrar que essa não é uma história ficcional criada para satisfazer desejos mórbidos nossos ou desejos de ser um investigador que vai solucionar um crime. É uma história real. Tem pessoas reais sofrendo com isso. A família dela deve estar sofrendo muito por essa perda. E é de uma pessoa que teve a vida dela terminada muito cedo, de uma forma muito trágica. Também é uma coisa que acabou de acontecer e não tem tantas informações assim. Ficou tão público esse caso porque o David é um cantor que já tinha uma fama bem grande lá nos Estados Unidos e que estava alcançando muitas coisas esse ano. Estava conseguindo parceria com Fortnite, com marcas, todas que cancelaram as parcerias com ele, né, obviamente. Então esse caso só tá tendo essa amplitude toda mesmo por causa da fama dele, porque tem vários outros casos muito parecidos que acontecem todos os dias e a gente nem fica sabendo. É isso que eu tinha para dizer hoje sobre esse caso, é uma coisa muito triste. Cuidem dos seus filhos, tentem criar uma relação de diálogo aberto com eles, sabe? Para que eles possam confiar em vocês e falar quando tiver alguma coisa errado, que eles estiverem achando meio errado. E quando a gente está crescendo, o nosso julgamento ainda não está totalmente formado. Então tem coisinhas assim que o adolescente não vai pegar. E se tiver uma relação de confiança com você, pai, pode ir e te falar alguma coisa que tenha achado estranho, sabe? Ficou meio estranho e você pode aconselhar esse adolescente, tentar conversar, falar que isso não é legal, né? Se você é adolescente e está assistindo o vídeo, toma cuidado com as pessoas que você conhece na internet, tá bom? Eu sei que a internet é um lugar muito legal, que você pode conhecer pessoas incríveis. Como eu falei lá no começo do vídeo, eu também conheci várias pessoas pela internet na minha adolescência. Mas toma cuidado e saiba que você não conhece essas pessoas direito ainda. E que a internet, ao mesmo tempo que pode te proporcionar coisas muito legais e amigos muito legais, também pode te colocar em situações bem complicadas, que é difícil de você sair. Se mantenham seguros. Até a próxima.